Um oferecimento Vilarejo, o menor preço ou a diferença de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Olá, amigo da Band. No programa de hoje nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Macaé, Gustavo Wagner. Prazer tê-lo aqui em nosso programa. E hoje é um tema que envolve todo o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar da construção de uma nova pista do aeroporto de Macaé e da inauguração do terminal que já está colocada. E ainda mais, como que um grande presente para o estado do Rio de Janeiro, a privatização que moderniza e com certeza vai dar celeridade e mais investimentos ainda a esse aeroporto. Gostaríamos de ouvir os nossos telespectadores da TV Bandeirantes a posição de um secretário de desenvolvimento que está exatamente aqui dentro desse cenário onde se desenrola mais um aeroporto para o estado do Rio de Janeiro em condições de receber grandes aeronaves. Fernando, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade para a gente estar apresentando essa nova alternativa de infraestrutura para o estado do Rio de Janeiro, fundamental para a cidade de Macaé, fundamental para o petróleo, que é de interesse estadual, que é de interesse nacional. É uma oportunidade de estar colocando o que é essencial do ponto de vista de quem está enfrentando o dia a dia do petróleo, para que todo mundo entenda. E aí agradeço a oportunidade de falar com o seu telespectador. Fernando, há muito tempo se busca melhoria da infraestrutura para o petróleo. O petróleo se modernizou. A Bacia de Campos tem 40 anos, a autonomia do petróleo nacional foi conquistada aqui no mar, aqui em frente ao estado do Rio de Janeiro, no setor norte fluminense. A gente observou uma dificuldade nos últimos 10 anos para uma regularidade nesses calendários de leilões, isso foi conquistado e a gente hoje consegue enxergar ou vislumbrar um futuro muito próspero para essa região, para esse estado, para o petróleo do país, tendo em vista a atratividade que o Brasil e outros países da América Latina, mas o Brasil em especial, que é o que nos interessa, conseguiu alcançar através dos novos marcos regulatórios do petróleo. Agora é lógico que para tudo isso dar certo precisa de infraestrutura. Para tudo isso dar certo, precisa de rodovia, precisa de aeroportos, precisa de portos, precisa da infraestrutura necessária para a operação do petróleo. E um novo aeroporto, ou melhor dizendo, um novo terminal que está em fase de inauguração e a pista que agora vai ser reformada, requalificada no aeroporto de Macaé, sem sombra de dúvida, são alavancas de desenvolvimento regional, para além do desenvolvimento da cidade e desenvolvimento local. Fernando, para você ter uma ideia, o petróleo representa mais de 30% da economia do estado do Rio de Janeiro. O petróleo representa mais de 30% da capacidade de empregabilidade do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente está falando da possibilidade de dar emprego, renda e arrecadação para que o estado possa cumprir suas obrigações com a população. Ou seja, o petróleo é fundamental como uma alavanca, não tem sombra de dúvida. Precisa diversificar essa matriz econômica e isso o estado está fazendo, a cidade está fazendo, a região está fazendo. E essas obras de infraestrutura são alavancas para isso e são capazes de tracionar e catalisar esses processos. Os últimos 3 anos, ou 4 anos, para ser preciso, na virada de 2014 para 2015, a gente foi atropelado por uma crise que é uma crise mundial do petróleo. Por uma crise no Mar do Norte, por uma crise de preço, por uma crise de oferta, enfim. E a gente no Brasil por uma crise institucional. Desnecessário a gente, depois de tudo isso, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita coisa ao mesmo tempo, como se chamou a tempestade perfeita. Perfeito. Atualmente, agora, meados de 2018, a gente já sente a retomada. Sente como? Sente na oferta de emprego. Isso já começou a se mostrar. Sente no interesse das grandes multinacionais pelo petróleo nacional. Petróleo tem no mundo todo. Os leilões marcaram muito essa posição e com valores assim muito além do esperado, né? A 14ª rodada do pós-sal, que foi em setembro de 2017,
se o diretor-presidente da ANP chegou a colocar que se esperava 500 milhões de reais de bônus. O ministro das Minas e Energia chegou a colocar que 1 bilhão seria um número simpático, uma expressão que ele usou. Naquele momento, só a Bacia de Campos acabou aparecendo como uma joia da coroa, né? Em 3,8 bi de oferta e de arrecadação. Isso é uma retomada clara, né? Ninguém faz um investimento tão alto para deixar o poço fechado ou para não prospectar esse investimento. Sobretudo, e você coloca bem, a gente percebe que são Petrobras e grandes petroleiros internacionais. Do que a gente está falando? Está falando de ExxonMobil, está falando de British Petroleum, está falando de Shell, Chevron, perfeito, enfim, tantas outras. QPI do Catar, CNOC da China, ou seja, o petróleo, vamos falar de Bacia de Campos, vamos falar de Bacia de Santos, pós-sal e pré-sal. O petróleo nacional, em todas as suas dimensões, em todas as suas regiões, voltou a ser alvo de interesse atrativo, né? Internacional. Ou seja, a gente agora consegue operar petróleo, consegue produzir petróleo, consegue extrair petróleo, não necessariamente investindo o dinheiro do erário nacional através da nossa grande petroleira. Melhor impossível, a gente vai produzir com o dinheiro dos outros. Aquela tempestade que você falou virou tempo bom, com céu aberto e pronto para o investimento. Virou. É claro para a gente que enfrenta que está no dia a dia, né? A dificuldade do petróleo. A nossa posição em conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé é no sentido de que essa economia do petróleo ela não favorece só os municípios produtores, né? Ela favorece a todos que estão nos assistindo aí, por 72 municípios que a TV Bandeirantes coloca o seu sinal para o interior. Então, de modo que você que está nos assistindo, é emprego, é muita gente que vem de várias cidades para trazer o seu know-how, sua experiência. É um conjunto de produção de várias atividades que passam a produzir macacão, construção civil, enfim, uma série de outros fatores se mobilizarão a partir dessa retomada e esse aeroporto, com certeza, ele é um marco tão importante quanto é também o esperado Porto de Macaé, que também está a caminho. Perfeitamente. São obras de infraestrutura que são infraestrutura para melhor condicionar, para melhor suportar e capacitar a operação toda do petróleo. Toda a operação da longa cadeia produtiva do petróleo. E a longa cadeia produtiva do petróleo tem capacidade de empregabilidade. Pra você ter uma ideia, tem um dado da Bespetro, para cada $1 bilhão investido no petróleo, 25 mil empregos são gerados. Isso é fantástico. É uma indústria capaz de recuperar a economia do Estado com uma rapidez. Nós não tínhamos uma outra alternativa, não tem um plano B ainda, né? Nessa monta, com essa capacidade de empregabilidade, com essa capacidade de investimento, com essa velocidade de resposta, não temos. Não temos para o Estado do Rio de Janeiro. Quiçá que os governantes agora passem também a pensar no pós-petróleo, depois do petróleo, e que se possa solidificar aí uma economia para o Estado do Rio de Janeiro múltipla, em que todas as atividades possam ter investimento e a gente tenha aí outras matrizes econômicas para servir e engrandecer um Estado que precisa muito dessa recuperação. Obrigado pela presença e semana que vem estaremos de volta aqui na Band Rio Interior. Até lá!